Olá, eu sou Milta Rocha e nós estamos aqui com mais um MiltaCast, Pessoas que Inspiram. Seja muito bem-vindo. Você que está em busca de inspiração, você que quer aprender um pouquinho sobre carreira, MiltaCast é o nosso ponto de encontro. Aqui nós recebemos semanalmente pessoas maravilhosas de áreas diferentes, de idades diferentes, mas que são pessoas que valem a pena ser ouvidas, pessoas que nos inspiram. E hoje, aqui com a Gabi Machado, engenheira de produção civil. Fica conosco. Então, gente, hoje nós estamos aqui com uma convidada linda, muito especial, Gabriela Machado. Oi. Bem-vinda, querida. Obrigada. Que felicidade, que alegria, que honra ter você aqui com a gente hoje. Gabriela ou Gabi? Vamos começar por aí, né, gente? Porque Gabriela sempre vira Gabi ou não? Sempre vira Gabi, eu até gosto e prefiro que me chame de Gabi. Então, Gabriela Machado, Gabi Machado, Gabi, que bom que você está aqui com a gente. Você sabe que esse papo nosso aqui é com o intuito, com o objetivo de inspirar as pessoas, tá? Principalmente na carreira. Sim. E eu sei que você tem 32 aninhos. 32 aninhos, quase 33. Quase 33. Nessa idade a gente pode falar isso, né? Pode, por enquanto a gente ainda conta, daqui a pouco. Ainda conta, ainda fala assim, ó, ainda quase, já tô quase mais um. Mas então, Gabi, você com 32 anos, eu sei que você tem uma carreira aí brilhante e eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muita gente, muitos jovens que, como você, estão enfrentando aí esse mercado, não é? Um mercado de trabalho diferente, um mercado de trabalho desafiador, a gente pode dizer isso? Sim. Você sente isso? Sim, então eu acho que hoje em dia a gente tem muito profissional, às vezes o mercado ele fica tão pouco saturado, né? Então você precisa se sobressair de diferentes formas, então é desafiador, né? Isso. Todos os dias um desafio para ser enfrentado. Olha que legal, e é isso aí. Anote esse nome, gente, Gabriela Machado, e não perca esse papo. Fique aqui com a gente até o final. Já comece, não é, Gabi? Dando seu like aqui, chamando alguém, caminhando para alguém. Escreva aqui, ó, Isso. no botãozinho aqui embaixo. É isso aí. Porque esse papo eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e a gente espera que seja assim, não é, Gabi? Se Deus A quiser. gente não está aqui por outro motivo. Sim. E aí, mas antes de conversarmos sobre isso, né? Por onde você passou, qual que é a sua formação e, aliás, a formação já pode dizer, para que o pessoal fique aí bem atento. Eu sou formada, né, em engenharia de produção civil, né, Uhum. pela FUMEC ali, e eu tenho uma pós-graduação em geotecnia, né, Yes. que eu quis me especializar nessa área, que foi onde eu comecei ali a traçar minha carreira dentro da área de engenharia. Vocês viram que vai sair coisa boa daí, né? Mas assim, antes disso, Gabi, me conta, quem é a Gabi? Quem é a Gabriela Machado? Vocês são de Belo Horizonte, fala um pouquinho de você, dos seus pais, né, da sua família. Você tem irmãos? A Gabriela Machado, né, é filha, a Gabriela Machado é esposa, a Gabriela Machado é amiga, a Gabriela é filha das mães das amigas. É verdade. Mas a Gabriela é sonhadora também, né? E a Gabriela, só uma coisa, a Gabriela já é tia? A Gabriela já é tia da Ana Clara, que é uma princesa, a gente ama demais. Eu fiquei sabendo que é uma Tia princesa. babona, só que é paparicar Ser ela. tia é bom demais da conta, bom. né não, Gabi? Tô doida pra virar mãe, você acredita agora? Virar a versão mãe. Fica a dica aí pra quem estiver vendo o vídeo, talvez Muito editando. bem. Você já é casada, então, Há 7 anos. com o Luiz Gustavo Machado. Com Luiz Gustavo Machado. Isso. Que maravilha. 7 anos? Então 7 já anos. está mesmo, né? Já tá na hora, não de tá? começar a pensar aí num baby, né?
Mas muito bem, então você estava falando dos seus pais, da sua infância. Conta um pouquinho Isso. pra gente da sua história. Vocês são aqui mesmo, de BH? Eu nasci em Belo Horizonte. Graças a Deus eu nasci num lar evangélico, fui criado dentro da igreja, né? Toda a minha trajetória foi dentro da igreja, né? Com os meus pais, minha família toda de uma forma geral, tios, avós, todo mundo, graças para a honra e glória de Deus, né? Todo mundo nos caminhos do Senhor, né? Tive uma infância muito boa, né? Meus pais, glória a Deus, sempre puderam me dar tudo que eu quis, né? Questão de escola, questão de ensino, né? E fui uma criança muito feliz, né? Muitos brincos que eu fui criança criada de apartamento, mas a criança criada de apartamento, ela ralou o joelho, ela corria no colégio, ela brincava, já bateu o queixo no chão e por aí vai. Não deixava de fazer Não deixava de brincar, né, Gabi? Graças a Deus, sabe? A parte, né, do meu crescimento, da minha trajetória, sempre foi muito tranquila, né? Meu relacionamento com os meus pais são muito bons, tem um relacionamento ali de amizade mesmo com os dois, não são só pais, são amigos, né? E eu acho que é isso, assim, né? E Gabi, você, na infância, você já pensava em profissão? Já pensava assim, né, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu acho que era empreendedora quando eu era pequena, porque eu falava que eu queria ser médica e eu falava com meu pai, você não vai consultar comigo de graça, vai ter que pagar. Eu já virava pra ele desde pequena e falava, você não vai consultar comigo de graça, vai pagar a consulta. Nem papai e mamãe. Nem papai e mamãe. Eu ter consulta de graça. Não, corta pra eu. Até velha não conseguia tirar nem sangue sozinha, não tem muito tempo. E falava que ia virar médica. Mas eu acho que toda criança passa por isso, né? Tem a fase de querer virar médica e acho que a criança, normalmente a menina quer virar médico, o homem quer virar bombeiro. É verdade. Tem até brinquedos, né? De lá que simulam. Eu passei muito por essa fase e eu acho que pelos meus pais, né, ser comerciantes, né, trabalhar, são empresários e trabalham com semi-joias, né, são designers de joias. Eu sempre gostei também de trabalhar muito ali com lojinha, eu fazia muita lojinha, gostava de vender, obrigava meus pais na minha lojinha a comprar. Comprar de verdade. Não, era de dinheirinho de mentira, Mas fazia, né, essas brincadeiras. Sim. Eu gostava muito, inclusive, de brincar de lojinha. Olha como são as coisas. É uma das brincadeiras que eu mais gostava de brincar quando era pequena. A gente vê, né, o exemplo e acaba replicando de alguma forma quando a gente é pequeno, né? A gente acaba imitando ali. E aí... Olha que interessante, né? O exemplo dos pais, eles não precisam falar, nós Sim. pais não precisamos falar, né? O nosso comportamento é imitado pelos nossos filhos, pelas crianças, não é? Com que convivem com a gente. A gente tem que, inclusive, tomar cuidado, né? Claro. A gente tem uma amiga minha que, ela, de vez em quando, a gente fica cuidando da filha dela lá em casa, né? Ela passa um dia com a gente, ou uma noite, que eu brinco que eu tô dando um vale day ou um vale night pra ela. E aí, a última vez que ela ficou lá em casa, a gente tava conversando, a gente falou, agora ela já entende o que a gente tá falando. Então, a gente tem que tomar mais cuidado, né? E, às vezes, falar com exemplo, porque vai replicar e vai gerar uma memória na criança, né? Verdade. Seja boa ou seja ruim. Vai gerar memória, vai gerar, ou pode gerar algum tipo de trauma, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a fala, com o que faz, porque a criança, ela tá ali naquela época que ela tá desenvolvendo, né? Que ela tá crescendo, que ela tá aprendendo, e é a hora que ela vai mais criar suas qualidades, seus defeitos e as referências são essas dos pais. Então, família estruturada, infância alegre, família estruturada. Eu tenho um irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão é 7 anos mais velho que eu, né? Igual a gente brincou, né? Eu já sou tia, né? Meu irmão é casado, casou até depois da gente. Meu irmão, ele trabalha com e-commerce, meu irmão é empresário, ele tem a empresa dele. E a Kenny, a esposa dele, é fisioterapeuta, também um casal exemplo aí, um casal de sucesso, graças a Deus, né? A família bem encaminhada aí. Coisa boa. E aí você, então, quando é que você deixa de sonhar e dizer, então, que queria ser médica, que ia ser médica? Então, quando eu era mais nova, né, os meus pais, com o trabalho, né, com o designer, das vendas, das joias, eu via que quer queira ou não, quando a gente está crescendo, quando a gente está construindo uma empresa, quando a gente é empresário, naquele momento ali a gente dedica muito tempo, né?
E quando a gente é criança, muitas vezes a gente não entende bem aquilo ali, né? Então eu falava que eu queria trabalhar num serviço que eu batesse ponto. Mas você está dizendo porque No sentido queria diferente do que os seus pais faziam. E a minha família, de forma geral, ela toda trabalha nessa área de semijoias, praticamente. Um ou outro trabalha numa área diferente. Mas meus tios, minha avó, minhas avós de ambas partes, tanto de parte de mãe quanto de parte de pai, ambas trabalhavam, né, com vendas de semijoias, de formas diferentes, características diferentes, mas estavam todos sempre na mesma área, né? E aí, tendo em vista que toda a minha família praticamente trabalhava com isso, eu falei, cara, eu não quero ser mais uma concorrente. Porque por mais que eram joias diferentes, enquanto minha avó fazia colares de pérola e minha mãe fabricava as peças, eram perfis de clientes diferentes, mas não deixa de ter uma leve concorrência. O negócio, né? é parecido. É parecido. Eu falei assim, eu não quero ser mais uma concorrente. Como é que eu vou traçar essa rota para eu sair, né, mudar, né, a estratégia? Eu falei, eu nunca... Tirando a fase, né, que eu era criança quando eu era médica, eu não tinha esse sonho. Quando eu era, olha que ainda tem um desejozinho aí. Quando eu era criança. E queria ser médica. Queria ser médica. Gente, eu acho que tem um ato falho aí. Eu vejo que eu não tenho aptidão para ser médica mesmo, mas tem muita gente que tem sonho, né? Sim. Que se virasse realmente, sei lá, um advogado, realmente aquela pessoa vai estar realizada. Eu não tinha esse desejo, assim. Então eu falei, como que eu vou decidir a minha profissão, né? Aí eu falei assim, em que eu sou boa? Eu sou boa em exatas. Enquanto todo mundo foge da matemática, eu corri para a matemática. Olha só, né? Isso aí. Eu gostava muito de matemática, física e química, sempre foram notão, sempre gostei muito. Eu falei, o que eu posso fazer com isso? Aí eu fiquei na dúvida entre engenharia, que na minha época tinha muita engenharia de produção civil, tanto é que eu sou formada hoje em engenharia de produção civil, então eu fiquei em dúvida entre engenharia e arquitetura. Eu não optei pela arquitetura na época justamente porque tinha muito humanas. Entendi. Muita matéria de humanas, histórias. Não era a sua praia, né? Não é minha praia, tem pouca matemática. Eu falei, eu vou para engenharia mesmo. Aí eu pensei, qual engenharia? Aí foi difícil, né? Porque antigamente tinha menos... Desculpa te interromper, Gabi, mas você fez algum trabalho, procurou algum profissional, fez algum teste, algum tipo Na época Você teve algum tipo de assessoria? Não tive assessoria, mas a gente faz nessa época aqueles testes na internet, né? Testes vocacionais. Aí todos me indicavam para a área de exatas e lógica, né? Que o engenheiro, normalmente, ele tem um raciocínio lógico mais forte, né? Do que as outras áreas. Então, todos os meus testes vocacional, eles davam mais para essa área. Então, falava para eu seguir o ramo, a área de exatas, né? Sim. E falava os tipos de cursos que tinham na época. Hoje em dia, da época que eu era formada, que eu fui estudar, tinha até menos opções de curso de engenharias, né? Hoje a gente tem um leque muito maior dentro da área de engenharia, né? Só que aí, eu vendo as opções que eu tinha na época, eu falei, eu fiquei muito na dúvida entre engenharia civil e engenharia de produção. Vamos aproveitar para ajudar o pessoal aí que pode estar nos ouvindo e interessado nesse tema. Engenharia de produção e engenharia civil. Qual é a diferença? A engenharia civil é uma engenharia mais de obra, focada em construção civil mesmo, né? Então, tanto é que tem o lado de geotecnia, hidrologia, hidrogeologia e várias áreas e afins. Então, é uma área voltada para a obra, seja ela predial, seja mineração, seja focada em hidráulica. Existem engenheiros civis que são focados na parte elétrica, mas hoje em dia já existe uma engenharia focada, né, somente para essa área. Então, assim, vai depender do que você... Quem constrói estradas, por exemplo, também é engenheiro civil. Quem constrói estradas, quem constrói pontes. Pontes, isso. Então, depende de onde a pessoa quer se especializar, né? Tanto é que a gente tem matéria de pontes, né? A gente tem matéria... Na engenharia. Dentro da engenharia civil. Isso. Sim. Então, vai depender muito do que a pessoa quer se especializar, mas aí vai entrar todas essas áreas. Sim. A engenharia de produção é como se fosse uma administração. Assim, para ficar um português, assim, mais claro. Você vai buscar um profissional que ele vai ter um raciocínio lógico maior, né? É uma engenharia que você vai ser um gestor, um engenheiro que vai ser um gestor, que vai ter uma personalidade de gestor, mas ele vai conseguir estar em fábricas, né? Então, que talvez tenha mais oportunidade nessa parte de fábrica, indústria, né? Por exemplo... Eu posso falar nomes aqui, uma Belgo. Sim, claro.
por exemplo, né? Quando a gente vai falar bem, a gente fala, pode falar à vontade, né? Então, é focado mais nessa parte industrial. Sim. Eu estava muito em dúvida, porque eu gostava das duas áreas. E foi quando surgiu o curso de Engenharia de Produção Civil. Eu falei, por que não? Pois é, e dentro da engenharia de produção, eu, por exemplo, tenho mestrado em engenharia de produção. Imagina uma psicóloga com mestrado em engenharia de produção, né? Mas era por causa do foco, etc. Mas olha só, eu gostei muito. Isso me abriu portas. Imagina uma psicóloga atendendo grandes empresas, como eu atendo. Esse olhar mais objetivo, lógico, sabe, pontual da engenharia de produção me ajudou demais. Mas aí, muito bem, nós temos a engenharia de produção, mas você fez engenharia de produção civil. Essa engenharia de produção, então, embora seja bem parecida com o curso de administração, como você já disse, mas a gente pode dizer que está um pouco mais próximo da engenharia civil? Sim. Se a gente for colocar em porcentagem ali, o curso de engenharia, pelo menos na minha época, né, eu não posso falar sobre hoje, né, eu não sei como que está a grade curricular do curso, mas na minha época pode-se dizer ali que 80% das matérias ela era de engenharia civil. Sim. E uns 20% da engenharia produção. Só que a diferença é que eu posso trabalhar nas duas áreas. Eu posso assinar tanto como engenheira civil, tanto como engenheira de produção. Com isso, eu abro meu leque. Entendi. Eu abro as minhas oportunidades. Então, como engenheira de produção civil, você, por exemplo, pode ser responsável técnica por uma obra. Posso. Olha só. Posso ser responsável técnico por uma obra, tranquilamente. Olha aí, jovens, informações importantes. Interessante, né, gente, que ela fala assim, na minha época, tem só 7 anos. As coisas vão mudando, né? Na minha época a gente usava caderno, o pessoal hoje em dia só tá com tablet. É verdade. E tem mudado com mais... mais agilidade, rapidez, né? Informação, né? Exatamente. Chega mais rápido. Muito bem, mas então você pode trabalhar nas duas áreas. Posso trabalhar. Que maravilha. E essa decisão foi apoiada pelos seus pais, pelas pessoas, sua volta? Foi apoiada, né? Meus pais, eles sempre me apoiaram nos meus sonhos e motivaram e ajudaram, né? Sempre investiram em mim, nos meus estudos, né? No que eu queria, graças a Deus, né? E glória a Deus que deu condição a eles para que me proporcionasse todos os estudos. Eu estudei em colégio particular, faculdade particular, não é barato, né? Então, que bom que eu tive essa ajuda e esse privilégio, né? De poder estar ali estudando, né? E hoje ter a carreira que eu tenho. No início eu queria estudar à noite, porque desde o início eu falei, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro, né? Então, isso no início foi um pouco difícil, meu pai, não, estudar à noite, perigoso, trânsito e tudo mais. Mas aí eu falei, não, eu preciso trabalhar, porque eu ia precisar construir a minha trajetória. Então, eu queria trabalhar desde cedo para eu poder criar bagagem. Né? E não foi fácil, né? A minha trajetória não foi fácil. Olha que interessante, gente. Você sentiu esse desejo, essa necessidade, você falou para os seus pais, você pediu aos seus pais para te ajudarem, não é? Isso. Porque você já queria trabalhar desde o início do curso. Desde o primeiro período. Antes de começar, eu já falei, eu quero estudar à noite porque eu quero trabalhar para criar experiência. Olha que diferente, né? Na sua... Bom, e aí? Aí você foi estudar à noite, não? Fui estudar à noite, desde o início. Você convenceu? Não, no início foi um pouquinho difícil, mas depois foi tranquilo, foi bem de boa. Só que aí comecei a estudar à noite e já comecei a procurar estágio, desde o início, né? E aí eu consegui um estágio, trabalhei numa empresa como estagiário por 1 ano, era na minha área, né? Eu trabalhei com obra de construção civil, na época a gente trabalhou para a Anglo América, na parte de comissionamento ali do Mineroduto Minas Rio, né? Mas como estagiária eu fiquei 6 meses nessa obra, né? Intercalando tanto escritório Anglo América quanto escritório Belo Horizonte, né? Da MCA mesmo. Como terceirizada, né? Eu prestava serviço para a Anglo América. E depois eu fiquei mais 6 meses trabalhando na construção do Terminal 3 do aeroporto de Confins, né? Hoje em dia a gente tem 3 terminais, o Terminal 3 foi construído antes do Terminal 2, né? Que hoje em dia é o nosso maior terminal do nosso aeroporto aqui de Belo Horizonte.
E aí eu trabalhei nessa construção do Terminal 3. Quando eu fui para lá, já estava mais na fase de acabamento, mas criei algumas bagagens ali, né, e aprendi bastante. E nosso aeroporto está lindo, né? Está lindo. Tem Diga-se um de toque da passagem. Gabriela de leve lá, estagiária, mas tem. Viu, gente, ó, Gabi Machado. Tem um toque. E aí, seguindo, depois disso, a MCA teve uma época, uma baixa, assim, de projetos, né? E aí eu saí da MCA, né? E aí fiquei um tempo ali à procura de emprego, de estágio. E aí foi uma época difícil. A minha vida profissional, ela sempre foi um desafio. Porque eu não tinha pessoas dentro da área, eu não tinha família dentro da área, eu não tinha amigas ainda dentro da área, né? Por exemplo, uma amiga de faculdade que tinha arrumado emprego e poderia me indicar. Então, eu não tinha isso. Então, eu ia procurando vaga, buscando vaga na internet, buscando vaga pelo portal da faculdade que indicava vagas pra gente, foi na luta. E qualquer pessoa que parava perto de mim, eu falava: você tem alguma vaga de estagiário de engenharia? E foi muito difícil, porque eu cheguei a oferecer para trabalhar de graça. Eu falava: você só precisa pagar minha passagem, você não precisa pagar o meu salário. Eu só quero ir porque eu queria criar bagagem. Eu queria criar conhecimento na minha área, né? E desde quando eu comecei o curso, tinha duas áreas que eu queria seguir. Ou eu queria ir para o lado de planejamento, ou eu queria para a parte de projetos. Mas eu não queria projetar, eu queria desenhar. Ou seja, eu queria trabalhar com AutoCAD, eu queria realmente fazer as plantas dos projetos, né? Você gostava Eu disso? gostava de desenhar. Então eu falava: ou eu vou para lá, pro lado de planejamento, ou eu vou pro lado de projetos. Não de cálculo estrutural, né? O lado de projeto de desenho, né? Sim. Sempre falava isso e falava que eu queria ir muito para a área de água também, né? Isso, ir para o lado dali da hidrologia, né? Para quem não sabe, tem dois tipos de estudos de água, né? Eu estudo a hidrologia e a hidrogeologia. Então, de uma forma bem rápida, a hidrologia é o estudo da água por cima do solo e a hidrogeologia é o estudo da água por baixo da terra. Peraí, hidrologia e hidrogeologia. Isso. Hidrologia Água por cima do por solo. cima do solo, E hidrogeologia por baixo. assim, embaixo do solo. Olha só. E tem muita diferença. Gabriela Machado Cultura, obrigada. Estamos aprendendo aqui, né, gente? Que coisa fantástica. E só uma curiosidade. Na sua época, né, gente, 7 anos atrás, quando você fala de projeto, vocês desenhavam mesmo ainda ou já era ali tudo por Na faculdade sistema, eu programa? cheguei a desenhar. Sério? Comprei compasso, comprei régua. Se alguém quiser comprar um compasso na minha mão, eu tô vendendo. Aí, ó, Foi caro, oportunidade. foi caro. Mas foi com compasso e tudo mais. Hoje em dia, creio que esteja fazendo já por software, né? Sim, Não sei dizer, imagino. mas creio que já seja por software, né? Já diretamente. Mas eu cheguei, hoje em dia a gente tem o AutoCAD, né? Que foi os primeiros programas, mas hoje em dia a gente tem muitas outras plataformas, né? Que fazem desenhos, né? Muito melhores, AutoCAD 3D, 2D. A gente tem o SketchUp que vai fazer o projeto ali, né? O SketchUp ele já é mais voltado para a área de arquitetura. Enfim, vai ter infinitos softwares ali que já fazem esses desenhos. Facilitam na mão, muito. né? Com a IA agora também, né, Gabi? A IA já deve estar desenhando pro pessoal. A IA já está desenhando, já está projetando. Isso, mas você disse que na sua carreira nada foi muito fácil. Então você estava ali procurando outra oportunidade de estágio. Estava procurando. Né? E nessa fase eu já tinha desistido do que eu queria. Assim, eu já estava. Vaga que abrisse, eu estava aceitando. Porque eu queria criar bagagem. Sim. Eu queria criar um currículo. E eu não conseguia. Quando eu conheci o meu marido hoje, eu estava desempregada, inclusive. Né? Isso eu acho até interessante a gente contar um pouco dessa trajetória ali misturada com a profissional, porque elas vão entrelaçar. Quando eu conheci ele, eu estava desempregada. A gente ficou 2 anos namorando e 1 ano de noivado. Durante esses 3 anos, 1 ano e meio desse tempo todo, a gente estava comigo desempregada. Então, quem diria que 1 ano e meio depois a gente estaria com condições para casar, né? Então, rápido assim. Rápido assim. Sendo que do tempo que a gente estava junto, 1 ano e meio eu estava desempregada, não tinha estado, não tinha dinheiro, não tinha pra nada. E olha que, gente, você está dizendo aí de trabalho, né? Estava desempregada, mas a gente está falando de estágio ainda. A gente está falando de estágio. De estágio, porque você não era formada ainda. A gente estava falando de estágio. Passou pela sua cabeça, Gabi, a vontade, o desejo de
abrir mão do estágio e trabalhar, ter um salário? Aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Eu comecei a trabalhar numa loja, trabalhei como estagiária, depois eu trabalhei numa loja como vendedora. Inclusive para os meus pais. Trabalhei com os meus pais nessa época por 1 ano, eles abriram uma loja, né? Eles estavam vendendo bolsas, semijoias e loja para nós mulheres que gostamos de lojinhas assim, né? Maravilhosa. E aí trabalhei com eles, né, como responsável da loja, cuidei porque eu não estava conseguindo arrumar estágio, eles estavam precisando de uma pessoa de confiança, então a gente juntou o útil ao agradável. Porém, depois de um tempo a gente resolveu não dar continuidade com a loja, né? E aí voltei à busca do estágio, né? Mas eu, a partir do momento que a gente tem o nosso primeiro salário, a gente quer continuar tendo o nosso dinheiro, né? Então, assim, eu queria ter o meu dinheiro, né? Então, eu falei que eu preciso trabalhar, além da experiência, eu queria comprar as minhas coisas com o meu dinheiro. É ruim você ficar pedindo dinheiro pros seus pais, né? Então, eu fui em busca. Tem gente que não acha, não. Tem gente que tá na sua idade e continua pedindo. Aí... o pessoal que tá aqui assistindo, gente, tá dando risada. Acho que essa pessoa precisa dar uma pensadinha. Mas aí a gente já começa a pensar nas dicas. Olha só. Primeiro, ela pensa assim, bom, eu gosto disso, eu sou boa em matemática, não é somente ser boa em matemática, exatas, mas é um diferencial que você tem, que você precisa usar a seu favor. Sim. Porque muitas pessoas, por exemplo, eu dei aula em cursos em universidades famosas em Belo Horizonte, eu dei aula de psicologia aplicada para cursos de administração. A maior parte dos alunos do curso de administração não gostava e tinha dificuldade com a matemática, não é? Matemática financeira, então, era o terror. Exatamente, fazia muita gente agarrar, né? E você fez isso, olhou para você, bom, eu tenho isso, eu gosto dessa área, não gosto muito de humanas, né? Outra coisa, você já chega, você disse assim, quando a gente tem um salário, a gente quer continuar tendo. Mas antes de ter, você já tinha esse desejo. Sim. Então, esse movimento, né, essa motivação vinha de dentro. E a motivação tem que vir de dentro. E você já tinha isso. E aí você... Bom, depois então que você experimentou o gostinho, aí que você não quis mais. Mas você sabia que o estágio era melhor nesse sentido, porque te daria então uma remuneração, ainda que fosse menor, mas te daria a experiência, a prática que você precisava. E eu tinha um estágio obrigatório da faculdade, né? Sem o estágio obrigatório da faculdade eu não formava. Aí o desespero bateu. Porque quando eu fiz o estágio, eu não podia fazer estágio obrigatório ainda. Então, o tempo de horas de estágio, ele só abateu nas horas complementares. Quando eu cheguei na época de fazer estágio obrigatório, cadê o estágio obrigatório que eu não arrumava? E aí, foi chegando perto da data, eu falei, Senhor, me ajuda. Foi quando uma porta abriu, não onde eu menos esperava. E aí é onde a engenharia de produção, né, que foi utilizada. Eu consegui um estágio em uma loja de departamento, né, e aí entrei lá, né, através da vaga de engenharia de produção, que era uma das qualificações que eles estavam pedindo. Eles queriam engenheiros de produção, administradores e afins, né, que tivessem a ver com a vaga. E aí, na verdade, eu nem lembro se eu me candidatei para essa vaga, tem um tempo, mas, enfim, entrei, né, passei o processo seletivo, não foi fácil, passei e entrei eu mais 7 estagiários juntos comigo nessa época. Essa loja de departamento, ela tinha um programa de estágio que se você passasse pelo esse programa de estágio, você era efetivado direto como gerente comercial trainee. Opa! Então, valia a pena participar desse processo aí de seleção, não é? Como estágio, como vaga garantida de gerente. De gerente. E aí, esse estágio foi 2 meses antes de entrar o período de estágio obrigatório. Olha como é que Deus é bom. Maravilhoso. Deus é bom o tempo todo, né? Então, a porta abriu na hora que eu precisava, 2 meses antes de eu entrar pro semestre que eu precisava do estágio obrigatório. E aí, esse estágio durou 8 meses. Isso, você estava durou 6 meses. Eu tava entrando pro 10º. Já, então, ou seja... Era agora ou ia ter que ia atrasar a formatura. Eu tava indo pro último período. E eu nunca... eu passei em engenharia, formei em engenharia sem repetir, viu, galera? Uau! Passei direto. Todas que é as difícil. matérias. Então, eu realmente
minha engenharia foi só 5 anos. E trabalhando. E trabalhando. Fazendo estágio. Gente, dá uma paradinha nisso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha só, a gente vê hoje, né? Quer dizer, sempre isso existiu. A gente fala Sim. hoje, né? Mas enfim, pessoas, né, jovens, saudáveis, fortes, cheios de energia, cheios de saúde, né? Aproveita para tomar uma aguinha também, Gabi, porque você não está lembrando. E a gente precisa, vamos dar a dica aqui, olha, gente, não espere ter sede para tomar água. Tem que cuidar do corpo e da mente. Tá certo. Mas jovens que falam, estudar à noite, trabalhar durante o dia. Tudo é um motivo, né? Na minha época isso é muito comum, né? Hoje não, eu tenho que ter um tempo total, né? Disponibilidade total para trabalhar. Gente, pare de ter pena de si mesmo, de autopiedade. Autopiedade. Quando eu trabalhava na loja dos meus pais, eu acordava 5 horas da manhã, eu ia pra academia, eu malhava, tomava banho, trabalhava de 9 às 18, ia pra faculdade, saía da faculdade 10h30 da noite, chegava em casa em época de prova, estudava até 2, 3 horas da manhã e eu acordava 5 horas da manhã. Eu dormia 2 horas de noite e tava feliz pra trabalhar no outro dia. Assim, confesso que hoje em dia eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade de dormir só 2 horas por noite. Tem época, tem tempo para isso, não é? A Bíblia fala sobre isso, que há tempo para todas as coisas. Isso. Então, quando a gente está mais jovem, a gente consegue fazer essas coisas. A gente consegue viajar num feriado, voltar e ir direto para o trabalho. Sim. E é nessa época, por isso que eu sempre falo isso para os jovens, né? Você dá conta. Sim. Como é possível? É possível trabalhar, estudar. É perder tempo agora para ganhar tempo depois. Para ganhar tempo depois, para ter qualidade depois. Sim. Mas e aí? Aí você é aprovada. Fui aprovada nesse processo. Na loja de departamento, né? Sim. E aí a gente passa por um período que cada semana a gente vai passando por um setor dentro da loja, né? A gente passa ali pelo caixa, a gente passa pelo abastecimento, a gente passa e vai passando sobre todos os setores da loja, financeiro, RH, enfim, a gente passa por todos os setores da loja e aí qual que é o diferencial? Desde que eu entrei nessa loja de departamento, eu era a única estagiária que tinha 2 funções. Como assim? Os outros estagiários, eles só faziam essa rotação dentro dos setores dentro da loja. Eu tinha que dar conta de aprender essa rotatividade e eu tinha que rodar todas as lojas de Belo Horizonte. Eu auditava as lojas, então eu fazia um controle de qualidade dessas lojas. Então, assim, essas pessoas, os gerentes dessas lojas não deviam gostar muito de mim, né? Ninguém gosta muito, né? De auditoria, fiscalização. Mas por que você tinha essas 2 funções e os outros não? É porque eu fui contratada por gestores diferentes. Eu fui contratada pelo Rio de Janeiro. Esses outros estagiários foram contratados por BH. Então, a minha função era diferente da deles. E aí, você brigava por isso? Chorava por isso? Não, eu entendi que eu tava aprendendo. Então, eu fiz do limão uma limonada, né? Ai, gente, então, fui aprender. De novo, segredo. Não é? Estar motivado, fazer aquilo, né? Não por obrigação, para cumprir aquele papel, mas fazer o seu melhor e ser humilde. Sim, e em nenhum momento eu perdi a vontade de voltar para minha área, porque por mais que seja engenharia de produção ali, a área que eu estava, eu queria ir para o lado da civil. Sim. Então, meu coração sempre queimou o lado, né, da civil. Eu queria entrar para minha área, eu queria entrar ou para uma empresa de construção civil, ou para a área de mineração, ou para, enfim, a porta que me abrisse. Chegou um momento que eu já não estava nem escolhendo mais a porta, eu só queria ir para a área. E foi muito difícil, né, porque, assim, eu entrei como estagiária nessa empresa e para toda a honra e glória de Deus, eu fui efetivada, né? Dos 8 estagiários, 6 foram efetivados, 2 não passaram no processo e os outros 6 passaram. Cada um ficou como gerente trainee de uma loja, né? E esses 6 primeiros meses foram desafiadores, porque eu trabalhava no segundo turno, então eu trabalhava de 11 a 1 hora da manhã, de 11 horas da manhã a 1 hora da manhã. Foram momentos difíceis. Eu trabalhava de segunda a sábado. Muitas vezes eu precisava trabalhar domingo e trabalhar direto. Trabalhar sem folga.
Já trabalhei em época de Black Ganhava Friday. mais para isso? Não. Não? Não ganhava mais pra isso, né? Hora Porque eu extra, era né? gerente, né? Então eu era cargo de confiança. Então eu não batia tinha, ponto. Não tinha hora extra. É, não tinha hora extra. Então eu passei muitas coisas ali durante o tempo que eu estava nesse emprego, né? E em todo tempo o meu coração ansiava e buscava outras oportunidades. Por mais que eu estivesse ali dentro, eu sempre continuei buscando outras vagas. Sempre busquei vagas, sempre mandei currículo para minha área, para a área de engenharia, para construtoras, para empresas internacionais, para fora de Belo Horizonte, sempre mandei currículo. Nunca parei de mandar currículo, só que a gente, como cristão, né, em tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para honra e glória do nome de Deus. Então, eu sempre fiz o meu trabalho com excelência. Aí, eu fui crescendo dentro da loja, né? E aí é onde eu voltei lá atrás, que eu falei que as histórias se entrelaçam, né? Que as histórias se entrelaçam. 1 ano e meio do meu relacionamento, eu estava desempregada. No outro 1 ano e meio, eu consegui um estágio, fui efetivada como gerente comercial e a gente casou. Então, Deus é fiel, né? Então, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não teria casado naquele momento e não teria tido a trajetória que a gente teve, né? Sim. E o salário, então a remuneração era boa? Era boa. Você era gerente. Para um primeiro salário, ela era bacana, para um olha, recém-formado. Exatamente, isso quer dizer, recém-formada, entra como estagiário, aí já pode casar, né? Já pode casar. O crente quer casar rápido. É verdade. E aí, né, fui crescendo, veio a pandemia, e eu entendo que foi um cuidado de Deus, entre que muitas pessoas foram perdendo empregos, eu não perdi o meu emprego, continuou funcionando normal, a loja abria normal, lógico que em horários reduzidos, em dias reduzidos, eu particularmente estava achando ótimo, porque eu comecei a trabalhar de segunda a sexta só, de 8 às 4, eu tava achando que máximo, eu nunca tinha vivido aquilo, tava achando sensacional. Meu salário não tinha reduzido por causa disso. Só que em 2021 foi um ano muito difícil para mim, que eu acho que naquele momento ali eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu quase entrei em depressão. Era uma época que eu me esforçava para ficar feliz. Eu não esqueço de uma frase que minha mãe falou comigo, assim, que ela começou a orar para Deus trazer a filha dela de volta. Nossa, isso é muito forte, porque eu tava perdendo a minha alegria. Ainda trabalhando nessa loja empresa, de departamento, porque eu vivi muita coisa lá dentro, né? Além de estar num lugar que eu não queria estar, porque não era a área que eu queria estar, ao mesmo tempo eu vivi experiências muito complicadas ali dentro. Então, por exemplo, você pode contar um? A questão de eu já apanhei dentro ali da loja de departamento. Já apanhei. Para tudo, como assim? No trabalho? Você trabalhando? De uma cliente. Como assim? Cliente? De uma cliente. Fomos parar na delegacia. Já sofri assalto, né? Os bandidos, eles estudaram a loja, viu que eu era gerente, eu fui abordada primeira. Fui a primeira pessoa a ser abordada. Era uma loja de porta para rua? Nessa situação, sim. Sim. Era uma porta de porta para rua. Eles me abordaram primeiro, eu fiquei, né, super travada nessa época. Em 3 minutos, roubou 30 mil reais em valores, em dinheiro e de mercadoria, né? Um total de quase 30 mil reais. Você era responsável pela loja? E aí, o que eu acho mais injusto, além de tudo, que o ladrão entra lá, ele rouba, a culpa não é minha e ainda entrava no meu resultado. Sabe? Então, era assim... muito complicado. E você era gerente, então você era a pessoa que respondia pela loja? A pessoa que respondia por tudo. Eu era o RH, eu era o financeiro, eu era a gestora de gestora. Todos. Eu já ficava no caixa, eu abastecia, eu já descarreguei caminhão de salto alto e unha de fibra. Já. Gente, isso para nós mulheres. Já descarreguei caminhão de salto alto. Olha só, e as unhas dela, que maravilhosas. Essa não é de fibra, essa é minha. Essa é sua? Essa é minha. Mas já passei por muita coisa. Então, já passei por muita coisa difícil. Situações bem tensas, né? Já trabalhei 30 dias direto sem folgar. Então, assim, eu já passei muita coisa. Se eu for contar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Isso você é recém-formado, quer dizer, você devia ter o quê? Eu formei com 25. Você formou com 25. Então você era recém-formada. Então você tinha 25, 26. Há quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 5 anos. 5 anos. Uau, que experiência também, né? Valeu a pena, apesar assim de todos esses... Olha, eu acho que me trouxe
eu sou uma pessoa muito racional no serviço. Quem me conhece, Gabriela amiga, Gabriela esposa, Gabriela filha, não consegue ter a dimensão do tanto que eu sou racional trabalhando. Não significa que eu não sou brincalhona, que eu não tenho a minha essência. Porque sim, a gente é aquilo que a gente é no trabalho, lógico que com controle. Mas eu sou uma pessoa muito racional. Queria ser menos às vezes, porque às vezes você ser racional demais atrapalha, até às vezes você arriscar e ir atrás do seu sonho. E isso eu tô aprendendo até um pouco com meu marido, sabe? Arriscar, né? Correr mais atrás dos sonhos. Porque eu, se deixar, eu sempre vou no e se, né? Não é que eu sou pessimista, mas muito pé no chão demais. E às vezes a gente precisa arriscar. Sim, muito focada, né? Para ir atrás do sonho. Você já dizia lá atrás, né? Que gostava mais das exatas, da lógica e fugia, né? Tanto que a arquitetura tinha muito acaba humano. abrindo mão da arquitetura porque tinha muita matéria de história. O arquiteto tem que interpretar o desejo ali do cliente, né? Muito bem. Aí... E você já dizia também, me lembrei aqui o que você falou, que você queria bater ponto. Queria bater ponto. Né? Eu não aguentava mais cargo de confiança, porque eu era escravizada no cargo de confiança, aí não estava sendo legal. Porque o cargo de confiança era em prol da empresa. Quando eu precisava fazer uma coisa pessoal, para mim não era cargo de confiança. Então aí não funciona dessa forma. Acho que o cargo de confiança ele tem que ser para os dois lados. Entendi. Mas você estava dizendo que andava muito triste, não é? Isso. Tanto que sua mãe disse que queria. Isso. E aí eu tive um ano que foi a virada chave para mim. E aí foi um ano muito difícil para mim. Esse ano, né, que minha mãe começou a orar, pedindo a filha dela de volta. E aí foi muito difícil, né? Quando eu falo dessa época, eu até tenho que me controlar, porque foi uma fase muito difícil. A todo momento eu queria chorar, a todo momento eu queria... Eu não aguento mais. Eu virei pra Deus, se você me tira daqui, eu vou surtar aqui dentro. E a gente tem conta pra pagar, né? O boleto ele não parava de chegar. E naquele momento eu não podia abrir mão do meu salário. Falei, meu Deus, eu não aguento mais ficar aqui. Foi quando surgiu uma oportunidade numa empresa que eu sou muito grata a ela, que se chama WSP, né, antiga Golder. Sou muito grata à oportunidade que eu tive lá dentro. Lá eu tive o Quem Indica, né? Entrei por indicação de uma amiga minha, que abriu uma vaga lá como assistente técnica. E aí eu sentei, conversei com meu marido, porque eu ia ter que dar um passo muito para trás, né, em questão financeira. A gente se ajustou financeiramente. Falei, ou é agora, não vou conseguir entrar para a área nunca. E foi quando a gente se ajustou, eu ia receber um valor considerável, bem abaixo do que eu recebia naquele momento, porque por mais que eu quisesse sair, eu já estava numa fase que eu já estava recebendo até PL, né, como gestora. Então eu dei um passo muito para trás, né? Só que era um passo para trás para dar grandes passos para frente. Isso, né? Ou seja, uma decisão estratégica. Isso. Muitas vezes a gente pode voltar atrás? Pode, deve. Não é com objetivo de seguir em frente. Exatamente. Só que quando eu entrei na WSP, eu ainda não estava na área. Porque quando eu entrei com esse cargo, eu entrei como assistente técnica. Só que o serviço que eu fazia era um serviço mais administrativo. Eu fazia logística de viagem, eu fazia editoração de documento, que a grosso modo é colocar dentro da norma da BNT. Eu mexia com prestação de contas, enfim. Só que eu já pensava, eu já estou dentro de uma empresa. Claro, você já está pertinho ali. E aí foi quando eu fiz história. Comecei a fazer história e minha história começou a mudar ali para honra e glória do nome de Deus, que todo mundo falava assim, ninguém sai da parte administrativa e vai para a parte técnica, não. Ninguém é promovido tão rápido. Pois eu fui. Eu saí da parte administrativa e fui promovida com 1 ano de empresa e virei técnica de obras civis. Foi quando eu fui para a parte técnica, né? E aí eu entrei na área de geotecnia. Aí, nessa época, eu já comecei a trabalhar onde as portas estavam abrindo, né? Sim. Então, eu fui para a área de geotecnia, né? Que é o estudo da terra, né? De um grosso modo falando, né? Para não detalhar tanto. Mas fui para a área de geotecnia, que a gente trabalhava com análise de modo de falha de algumas estruturas. E aí eu fui criando bagagem, fui aprendendo. Foi quando eu resolvi fazer a geotecnia. Por quê? Eu fiquei muito tempo longe da engenharia. Até aquele momento, eu tinha 7 anos que eu estava longe do meu curso já. Porque eu fiquei 5 anos eu fiquei 5 anos na loja de departamento, fiquei mais 1 ano atuando como assistente. Então, foram 6 anos que eu fiquei longe
da minha área. Falei assim, eu preciso fazer uma pós-graduação para eu buscar conhecimento, para eu não ficar com aquela defasagem de informação que eu tava. Foi quando eu resolvi fazer uma pós-graduação e eu fiz a pós-graduação de geotecnia. Só que, naquele momento ali que eu vivi, por mais que eu estava numa empresa sensacional, numa empresa de grande nome, é uma empresa que eu sou muito grata aos profissionais ali, as pessoas que caminharam comigo, eu entendi que ali não era ali minha área. E aí eu lembrei do que o meu coração falava quando eu estava lá no curso, que eu queria atuar na área de planejamento. E aí eu comecei a buscar oportunidades na área de planejamento. E uma pessoa que tinha trabalhado comigo na WSP, gostava do meu serviço, ele tinha recebido uma oportunidade em outro lugar, né? Ele foi para esse outro lugar e ele me chamou, falou que abriu uma vaga para analista de planejamento da empresa que ele estava e eu fui. E aí eu fui para essa empresa, da qual eu criei muita bagagem também. Eu fiquei nessa empresa 6 meses só. Mas só segura aí um pouquinho, Gabi. Gente, é importante fazer essa observação aqui. Olha só. Você ficou quanto tempo nessa empresa? 2 anos. 2 anos trabalhando nessa empresa, fazendo melhor. Conseguiu essa proeza, que de fato é mais difícil, sair da parte administrativa e foi para a parte técnica. Olha, é indicada, é lembrada por um ex-colega que te abre uma outra porta. E quando você vai para essa empresa, olha só o que você diz. Gente, ela disse assim, dessa vez eu tinha QI. Você sabe que muita gente critica, nossa, mas é QI. Gente, a indicação é algo maravilhoso. Sim. Né? Se você tiver hoje uma oportunidade de trabalho com você, e você gostaria que uma pessoa da sua confiança te indicasse um profissional? Certeza, é claro. Certeza. Então, a questão da indicação não garante, não é? Que vai dar certo. Você foi indicada, mas você brilhou lá. Sim. Como brilha até hoje. Não é? Por quê? Porque você deixou portas abertas. E olha, gente, isso é tão importante. Quando a Bíblia diz, e é isso que você falou, que a gente deve fazer o que a gente faz como se fosse para Deus, enfim, que quando em tudo, em qualquer coisa que a gente estiver fazendo, a gente realmente deve fazer o nosso melhor. Ela fez isso. E a consequência disso, qual foi? Uma outra oportunidade, uma outra indicação. Eu já devo ter falado aqui, gente, e não é para jogar confete em mim mesmo, mas é para mostrar o tanto que isso é importante, o tanto que nós somos vistos, independente de onde a gente está. Nós somos vistos, certeza. Nós estamos sendo observados. Você sabe que eu já dei aula em 5 das maiores, das mais importantes universidades, faculdades aqui de Belo Horizonte. Eu nunca enviei um currículo. E enviar currículo a gente sabe que é muito bom. Prova disso, olha aqui. Não é? Se a gente for contar, você vai falar um pouco mais sobre isso. Quantas, inúmeras vezes você enviou o currículo? Muitas. Mas em algumas vezes você nem enviou, porque você foi indicada. Não é? Sim. Eu fui convidada ou eu fui indicada em todas essas universidades. Né? Isso é um reconhecimento. E por quê? Porque a gente está sendo visto. Gente, nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Então, vamos prestar atenção nisso e sempre dar o nosso melhor. Isso. Né, Gabi? Mas então... E aí, eu entrei nessa outra empresa que eu brinco que lá a cada um mês que eu trabalhei lá que vale 1 ano. Porque eu criei uma bagagem muito boa. Eu entrei para a área de planejamento, aprendi muito com o meu coordenador, a bagagem que eu tive com ele foi assim, oportunidade que eu tive de aprender com ele foi muito grande, né? Ele é aquela pessoa que entende que precisa passar conhecimento, né, para outra pessoa, né, para poder ter a equipe dele, então eu aprendi muito, né? Porém, trocou o gerente, mudou o coordenador, ele foi passado por uma outra função e eu resolvi sair da empresa e buscar uma nova oportunidade. Porém, eu não imaginava que quando eu saísse de lá, eu ia demorar tanto para arrumar outro emprego. E aí, quando eu brinco que a minha história profissional ela é desafiadora, é porque ela sempre foi desafiadora.
A gente Isso tem a sensação que acontece. não tem sossego, né? Eu tive um sossego ali, a sensação que eu tive um sossego rápido ali na WSP, aí um percalço ali no meio do caminho. E aí eu fiquei quase 8 meses desempregada, né? Foi 7 meses e um pouquinho. E foi um momento muito difícil. Gabriela, o que você fez nesse tempo? Eu surtei. Fiquei doida. Como assim? Fiquei doida, eu fiquei ansiosa. Meu Eu tava tão Deus. ansiosa que eu não consegui ver séries que eu não tinha visto. Eu só via série repetida porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu passava o dia com o celular na mão, mandando currículo. 24 horas. A ponto de chegar uma hora que eu falei, cara, eu não vou mais mandar currículo pra minha área. Eu desisto. Eu falei assim, Deus, não dá. Eu já entendi que não é do Senhor, aqui não é minha área, eu vou ir para outra área, eu vou buscar ser gerente mesmo, eu vou buscar gerir alguma coisa, porque é o que eu levo jeito. Eu desisto. Entendi que tudo que eu vivi, que não era para mostrar, que não era para eu estar aqui. Desisto. Sentei, conversei com meu marido no final, no meados ali de novembro de 2023 e virei para ele e falei assim: se eu não arrumar um emprego até dezembro, esse final de ano, se a gente não arrumar um emprego até dezembro, a gente vai ter que entregar o aluguel daqui de casa e voltar a morar com meu pai, com a sua mãe, com alguém, a gente vai ter que morar. A gente já Ou chegou seja, num nível... as reservas já estavam se Não esgotando. tinha reserva, não tinha mais nada, né? O negócio estava complicado. Falei, se a gente não arrumar um emprego, eu não arrumar um emprego até o início de dezembro, acabou. E aí foi quando a porta do emprego que eu tô hoje abriu. Eu entrei onde eu estava dia 5 de dezembro. E olha, eu vou te falar, eu nem lembro de ter mandado currículo para essa vaga, né? Você já tinha enviado? Não sei. E como é eu que nem você... sei falar se eu enviei. Porque eram tantos, né? Eu nem sei falar se eu enviei. Eu acredito que eu nem enviei, porque essa vaga que eu tô, ela foi feita por uma empresa de RH. Então, ela nem tinha nome da mineradora ou da empresa que eu estava. Entendi. E eu estava focada muito em mandar currículo para mineradora, para empresa de sondagem, porque como eu tinha experiência com o planejamento de sondagem, então eu estava focada em empresa que realizasse sondagem, em construção civil ou mineração, enfim, eu estava dentro ali da área da engenharia civil. Nesse momento eu já estava tirando para todos os setores, né, para todas as áreas dentro da engenharia, só que focada em mandar currículo diretamente para a empresa. E muitas empresas, né, contratam uma consultoria, contratam uma empresa de RH para fazer as vagas, para fazer a seleção. E nisso é um detalhe, né? Se você estiver desempregado, ficar atento nisso, porque eu não me atentei a isso, né? Então eu não buscava esse tipo de vaga. Eu buscava já diretamente as vagas dentro da empresa. Né? Então eu nem sei falar se eu realmente mandei currículo para essa vaga ou não. Pode ser que eu tenha mandado, mas assim, pelo nome da empresa que me fez, eu não entrevista, você não se lembrava. eu não me lembrava. E eu entendo que é a mão de Deus, né? Eu falo, Luiz, eu brinco com ele, que eu falo com ele que a gente pode escrever um livro, que a nossa vida muda de uma hora para outra muito rápido. Começa o ano viajando e gastando dinheiro e todo mundo empregado, aí fica desempregado, termina o ano empregado e aquela loucura. E a gente vê a provisão de Deus. E foi uma época que, por mais que seja difícil, por mais que foi muito difícil, a gente viu o cuidado de Deus em todo momento. Eram amigos que ajudaram a gente financeiramente. Era Pix misteriosos o tempo inteiro. Amigos que ajudavam a gente em oração. Então, assim, foi muito bom. Amigos que, quando uma resposta de emprego dava errado, não esqueça, mandavam um doce de delivery pra gente, pra acalmar cuidar ali do nosso coração. Então a gente sentiu o cuidado de Deus nesse momento, né? Que coisa linda. Então foi onde foi quando eu entrei nessa empresa e pela primeira vez eu estou feliz, digamos assim, falando, né? Ainda não cheguei onde eu quero chegar, né? Lá eu sou analista de planejamento, graças a Deus, trabalho como analista de planejamento sênior, né? Em breve, se Deus quiser, chegando aí ao tão sonhado cargo de engenheira, né? Que o sonho não acabou, né? Eu tô dentro da minha área, já tô lá agora, já tem mais de um ano. Firmei, gosto de estar lá, gosto de quem trabalha comigo. Meu chefe é uma pessoa excepcional. Ele é uma pessoa que transmite conhecimento, que ensina, parceiro, a gente é muito parceiro. Então, assim, hoje ali dentro da Geominas, né, do grupo da Geominas, é, tipo assim, uma empresa que eu me sinto realizada. Lógico que eu quero trilhar um caminho ali, eu quero crescer, eu quero, né, almejo os novos cargos e ser promovida lá dentro, crescer lá dentro, mas hoje eu me sinto bem, onde eu tô,
né, profissionalmente falando, em questão de aprendizado, em questão de pessoas, em questão de empresa, questão de cultura de empresa, eu sinto o cuidado de Deus. E eu entendi que aquele sonho que eu tinha no meu coração era o sonho de Deus também. Que por mais que foi difícil chegar onde eu estou hoje, eu passar por tudo que eu passei me preparou para hoje eu estar pronta para viver o que Deus tinha para mim, né? Então, nada do que eu passei foi por acaso, tudo foi um motivo pra gente aprender a ter o domínio próprio, para se controlar, criar ali as cascas de cebola, né? Como a Sim. consultoria de RH ensina pra gente, Sim, né? sim. Então, a gente vai desenvolvendo e vai crescendo ali, né? Então, eu vejo que tudo que eu passei formou a Gabriela a profissional que hoje tá feliz onde ela tá. Lógico que a gente não sabe do amanhã, né? Mas eu tô muito feliz, né, no momento e entendo que sim, por muitas vezes eu entendi, eu achava que não era mais o propósito de Deus viver aquilo ali, que Deus sonhava outra coisa para mim. Mas como aquele desejo nunca saiu do meu coração, eu entendo que Deus tinha colocado aquele sonho no meu coração. Por mais que eu tentava desistir, o desejo não saía, o sonho não saía. Então, é isso. Eu ainda não conquistei o meu sonho, mas estou em busca de conquistá-lo. E se Deus quiser, em breve, a gente vai chegar lá. Você está me fazendo lembrar uma história que meu marido adora contar. É muito conhecida. Porque a gente fala mesmo, né, da vontade de Deus, de como Deus nos abençoa, Deus coloca anjos no nosso caminho, nós nem percebemos. Depois fala, nossa, isso é de Deus. Mas é claro que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, quando Pedro fala para Jesus que queria andar sobre as águas, o que Jesus disse para ele? Vem. Ele teve que dar o passo, não é? E aí o Cláudio, ele gosta de contar aquela história de que numa região, uma região que foi afetada por uma enchente horrorosa, e as pessoas tiveram que deixar as casas, as ruas já estavam alagadas, e uma pessoa não queria sair. Você deve conhecer essa história. Uma pessoa não queria sair de casa. E aí os vizinhos, guarda civil, enfim, as pessoas vão embora, né? Tem que evacuar a área. Ele ficava, não, Deus vai me socorrer, Deus vai me ajudar. E aí nada, não saía. Aí mandaram botes, mandaram pequenos barcos, botes, para as pessoas saírem daquele lugar, porque o perigo era muito grande. Não, eu não vou sair, Deus vai me ajudar. E aí a água foi subindo, subindo, ele foi para o telhado. Vem um helicóptero e manda, né, aquela corda, enfim, para puxá-lo, para salvá-lo. Não vou. Mas você tem que sair, tudo vai ser inundado completamente, né? Imagina, a água já estava no telhado. E aí ele disse assim, não, Deus vai me mandar o socorro, Deus vai me salvar e morre, né? Não tinha jeito. Morre, vai para o céu, chega lá, Senhor, mas como assim? O Senhor não me socorreu? Olha aqui um servo fiel. Eu fiquei esperando. Deus vira para ele e fala assim, Deus não, né? Um anjo. Deve ter falado para ele assim, deve ser o anjo Gabriel. Falou assim, meu filho, mas eu mandei barco, eu mandei até um helicóptero para você. Então assim, você fez. E assim, olha gente, eu estou encantada e eu quero dizer para vocês, gente, que eu convidei a Gabi por causa dessa história dela, de persistência, de humildade, de perseverança. Olha, como você disse, as contas vêm, você ficou desempregada nesse período aí por 8 meses. E para quem paga o aluguel e tem as despesas do mês, ficar 8 meses desempregado Foi desesperador. Exatamente. Mas você insistiu, você falou, olha, conversou com seu marido, é um parceiro, né? E olha, até tal período, porque, claro, você colocou também esse período para depois você, se não conseguisse, tomar outras providências. Tem hora que eu queria ter um pouco do gênio masculino. Sabe por quê? Porque homem a gente desespera e eles ficam assim, calma, vai dar certo. Calma, vai dar certo. É verdade. Calma, Deus vai dar. E a cabeça da gente... Calma, Deus vai fazer. Eu falava, ó, Senhor. E a cabeça da gente tá lá acelerada lá, ó. Acelerada. Você vai fazer quando? Que horas? Mas esse foi o motivo, sabe? Aqui eu trago pessoas que inspiram. Sendo essas pessoas
muito bem-sucedidas e já no ápice, no auge da sua carreira, você ainda não está. Você está no auge. Tô no caminho. Não, e no auge por quê? Olha, gente, olha a experiência, o tempo de experiência, mas ela é muito jovem. Né? Você só tem 32 anos, como você disse, quase 33, sabe? E vencendo tudo isso, dando o seu melhor, esperando o momento certo, né? Então com desejo, fazendo o seu melhor, não tendo pena de si, bora trabalhar, porque agora que você está na idade para isso, não é? Trabalhar por um tempo maior, uma carga horária mais pesada, mas construindo, sabendo onde você quer chegar e construindo esse futuro. E a gente valoriza, né? Eu acho que as pessoas, elas hoje, elas não estão valorizando o trabalho onde elas estão. Então, assim, eu valorizo muito o meu serviço hoje, eu valorizo as pessoas que eu trabalho, eu valorizo o chefe que Deus me deu, eu valorizo a empresa, a cultura da empresa, o dono da empresa é um exemplo de humildade. Ele fala, se precisar eu ando de ônibus, ele não precisa de andar de ônibus, o cara tem dinheiro. Então você vai aprendendo com as pessoas, sabe? Então eu sou muito grata onde Deus me colocou e sei que ele ainda tem muitos planos, né? Eu sei que a trajetória tá no início da caminhada. É isso. E tem juntos, né? Porque ele vai abrindo as portas, mas eu sempre digo isso, se você não estiver atenta, pode ter uma porta aberta aqui, Sim. Não é? Quase que te puxando para lá, mas se você não estiver atenta, se você não tiver interesse, se o desânimo tiver tomado conta de você, se tiver medo, não é? Por exemplo, olha o risco que você correu, mas você correu. Sim. Pediu, né? Você sai dessa empresa e não sabia, mas acabou ficando desempregada, em busca e mandando currículo durante 8 meses. 24 horas. Não é? Muita gente abre mão desse futuro por medo de arriscar pelo menos um pouquinho, né? E você, Gabi, é uma inspiração. Eu admiro demais você. Nossa, fico muito grata por você estar aqui, por estar compartilhando, abrindo seu coração aqui pra gente. E olha, eu espero em Deus que você seja uma inspiração para as pessoas da sua idade e para as pessoas mais jovens e mais velhas também, mas principalmente pessoas da sua idade, que têm tido um discurso assim que o mercado é muito difícil, que não tem oportunidade. Sempre tem um problema, uma dificuldade. Exatamente. E eu gosto muito de dizer também que às vezes nós precisamos estar antenados, porque às vezes a gente fica assim, não, eu só vou pegar a oportunidade que for minha, sabe aquela bola redondinha? Sim. E muitas vezes tem bola que não vem redonda, tem bola que nem parece que era para nós. Vem quadrada. Vem quadrada, e bola quadrada é complicado, né? Sim. Mas a gente pode ajeitar essa bola. Sim. Né? A gente precisa fazer, a gente precisa se movimentar, a gente tem que sair do barco. E quando a gente tem esse projeto, como você tem, como a gente sabe onde a gente quer chegar, até a nossa oração vai ser mais correta, né? A gente vai orar com esse foco, com esse objetivo. Nunca deixar, né, acontecer na vida da gente como cantam aí nas músicas, né, de Skank, Zeca Pagodinho, vou deixar a vida me levar. Em algum momento, claro que a gente tem que estar mais livre, Sim. mais solto, né, mas nós precisamos ter um foco, um alvo. Sim. Um atleta, ele se coloca ali na linha de largada e se ele estiver olhando 1 centímetro fora do alvo do foco, não é? Ele vai sair completamente, vai desviar, e ainda que ele tenha treinado muito, tenha se dedicado muito, ele não vai chegar no alvo. E eu fico aqui na torcida para que você, e peço que Deus te abençoe, Amém. né? Para que você caminhe muito, ainda tem muitos degraus aí para você, não é? Agora, para a gente encerrar, último detalhe, né? Que dica, que conselho, o que você diria de maneira resumida, né? Resumindo essa história aí, o que você diria para os jovens, principalmente, que estão te ouvindo? Fala ali para eles. Vocês, jovens que estão me ouvindo, nunca desista dos seus sonhos, né? Se Deus colocou esse sonho no seu coração, é propósito de Deus na sua vida. Então não desista, corra atrás, põe o pé na água e caminhe sobre as águas, que Deus vai te fazer caminhar sobre as águas. Não desista, que Deus vai te capacitar. E é isso.
Que coisa boa! Olha, eu amei, foi sensacional. Obrigada, eu também amei Espero- estar aqui. Que bom! Daqui a um tempo espero que volte para contar para gente mais coisas. E nós vamos ficar de olho nela aí, né, gente? Nós vamos colocar o contato aqui da Gabi, vai aparecer o contato dela. Fiquem atentos, siga a gente nas nossas Redes mídias sociais. no céu. Falei tudo errado. Aproveite, né, para segui-la nas mídias sociais e a nossa também, Milda Rocha Consultoria, vai aparecer aqui. Segue nosso lá, gente. Vocês contato. não vão perder nada, É só vai isso. ganhar. Então Só vai. dica boa. É isso aí. E tem muito papo bom como esse aqui, pessoas de várias áreas. Siga a gente lá e vamos acompanhar a Gabi aí, né, Gabi? Que tem muita coisa pela E frente. pra não esquecer, né, Milton? A gente falou no início do vídeo, mas se inscreve no canal. Tem um sininho aqui do lado, ó. Ativa pra você receber as notificações, chegar no seu celular. Vou Ativa lá. Vou contratá-la. Exatamente. Deixe o like, compartilhe. Se valeu a pena ouvir, você deve conhecer alguém que queira ouvir. A Gabi, um beijo, obrigada. Até o nosso próximo MiltaCast. Pessoas que inspiram.